Bom dia, galera! Bem-vindos ao último loop matinal desse ano, nessa quarta-feira, dia 23 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou falar do Uber sendo aprovado em primeira instância em São Paulo, China Mobile vazando a data de lançamento do próximo iPhone, desenvolvedores recebendo as unidades de teste do Oculus Rift, Eric Schmidt falando sobre inteligência artificial e responsabilidade, problemas da Cortana no Android, Google e Ford unindo forças para fazer um carro autônomo e a Apple se pronunciando a respeito de uma lei de vigilância lá no Reino Unido. Vamos lá! Existe uma briga grande entre as empresas de tecnologia e os governos pelo mundo, porque os governos insistem em pedir para as empresas incluírem nos seus sistemas uma forma de quebrar a criptografia para extrair informações dos usuários, e as empresas, claro, têm tentado argumentar que não dá para fazer isso de uma forma segura. Bom, no Reino Unido está rolando uma proposta de lei chamada Lei dos Poderes de Investigação, que, dentre outras regras, quer garantir o direito de pegar arquivos de qualquer computador ou telefone. Eles querem também ouvir ligações, querem rastrear a localização, querem até ligar microfone e câmera dos telefones, e além disso, um outro item obrigaria os provedores de internet a manterem um registro de todas as páginas visitadas por todos os usuários nos últimos 12 meses, isso para a polícia poder depois consultar com autorização da justiça. E a Apple, numa atitude bem rara, resolveu se manifestar a respeito dessa proposta de lei. Numa carta enviada para o comitê responsável pela votação dessa lei dos poderes de investigação, a Apple fala que não tem justificativa para enfraquecer a segurança dos dados dos milhões de usuários que seguem a lei por causa de poucas pessoas que cometem crimes, e que na realidade o que as empresas tinham que fazer é aumentar ainda mais a segurança das informações, já que os crimes virtuais estão ficando cada vez mais sofisticados. Eles também aproveitam para explicar uma coisa que eles já vêm insistindo faz tempo, já vem falando faz tempo, que é a ideia de que não dá para criar um acesso secreto ao sistema sem que os criminosos fiquem sabendo e que eles se aproveitem disso também, e que eles também não têm acesso às chaves de criptografia de recursos como o iMessage, por exemplo. Então, mesmo que os governos obriguem a Apple a acessar o iMessage, eles não têm como fazer isso. É como se os governos estivessem pedindo para a Apple abrir uma porta à força, enquanto a Apple explica que aquilo não é uma porta, mas sim uma parede. Essa lei dos poderes de investigação foi proposta em novembro pela secretária da Casa dos Comuns lá no Reino Unido, uma mulher chamada Theresa May, e ela seguiu para esse comitê de avaliação, que foi para quem a Apple entregou essa carta. Não tem ainda uma data ou prazo estabelecido para que esse processo possa ter sequência, mas se a Apple se deu ao trabalho de enviar essa carta, expondo ponto por ponto por que a aprovação dessa lei seria uma coisa ruim, isso significa que, pelo menos lá para o pessoal de Cupertino, a chance é relativamente grande da coisa seguir em frente. Esse processo todo é bem importante e vale a pena a gente ficar de olho, porque se essa lei for aprovada lá no Reino Unido, ela pode servir de base para outros governos fazerem coisas semelhantes ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Então vamos ficar de olho, porque isso aí é bem importante. Agora vamos falar de uma joint venture criada pela Ford e pelo Google, com o objetivo de construir carros autônomos que vão utilizar a tecnologia e a inteligência do Google. Quem deu essa notícia foi o Yahoo Autos e, segundo eles, essa parceria vai ser anunciada oficialmente daqui a 2 semanas lá na CES de Las Vegas, que inclusive o pessoal aqui do Loop Infinito vai poder conferir de perto graças ao apoio do pessoal que deu uma graninha lá no Kikante. Ainda segundo o pessoal do Yahoo Auto, essa parceria vai beneficiar os dois lados envolvidos, já que a Ford vai ganhar um brinde ali de know-how enorme de desenvolvimento de software e o Google vai conseguir aproveitar todo o know-how de fabricação de carros e a abrangência de mercado que a Ford já tem. Ainda não tem maiores detalhes a respeito da criação dessa joint venture, mas se as fontes do Yahoo Auto estiverem certas, logo logo a gente descobre. A Ford tem uma conferência de imprensa marcada para o dia 5 de janeiro às 7h30 da manhã lá na CES, e aí a gente vai ficar sabendo maiores detalhes dessa novidade, que tem tudo para ser bem legal. Agora vamos falar da Microsoft, mais especificamente da Cortana no Android. Quem vem acompanhando o Loop Matinal há algum tempo sabe que o programa de testes da Cortana tanto no iOS quanto no Android está rolando para usuários dos Estados Unidos e na China, e parecem que surgiram alguns problemas para a função Hey Cortana para a galera do Android. Isso porque a Microsoft tirou essa função na versão mais recente da Cortana no Google Play, e eles justificaram essa decisão falando que estavam acontecendo alguns conflitos entre a função Hey Cortana e o recurso de busca de voz nativo do Google, e por isso eles estão ali avaliando a situação e que essa função vai ficar desligada até que eles consigam resolver esses conflitos. Agora o assunto é inteligência artificial. O Eric Schmidt, CEO do Google, escreveu um artigo sobre esse tema lá para a revista Time, e ele fala que a inteligência artificial é um campo muito promissor, mas que as empresas precisam adotar uma abordagem certa para a coisa não sair do controle. Na visão dele, existem 3 princípios básicos que as empresas devem seguir. Primeiro, a inteligência artificial tem que ser feita para beneficiar a maioria e não só alguns. E, em segundo lugar, ele fala que o desenvolvimento tem que ser aberto, responsável e socialmente engajado. E ele fala que o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial vão trazer algumas questões, alguns desafios, e que só uma discussão franca e colaborativa vai conseguir superar esses obstáculos de uma forma satisfatória.
E por último, ele fala que todos os que estiverem ligados ao desenvolvimento da inteligência artificial têm que estabelecer umas práticas responsáveis para evitar o que ele chamou de resultados indesejados. Ele cita algumas questões que os programadores têm que fazer para si mesmos, como por exemplo, o sistema está fazendo as coisas que a gente precisa, a gente está treinando ele para usar os dados corretos, a gente já pensou nos efeitos colaterais da criação dessa inteligência, tem um plano ali para corrigir esses desvios de percurso. Ele falou que devem existir alguns sistemas que fiquem verificando ali o funcionamento da inteligência artificial e que eles garantam também que ela está fazendo as tarefas que pediram para ela fazer. O texto dele termina falando que a inteligência artificial não passa de mais uma ferramenta, igual a tecnologia em geral, por exemplo, e que o bom uso dela depende de todos nós. Ele fala que só com essa atenção e essa responsabilidade, a inteligência artificial vai melhorar as nossas vidas e as vidas de todo mundo ao redor do mundo. Bem interessante essa carta do Eric Schmidt, ainda mais levando em conta o fato de que ele é o CEO do Google e atual membro do painel de conselheiros da Alphabet, que era a antiga Google, agora virou Alphabet. Agora fica a curiosidade de saber o que foi que levou ele a escrever uma coisa dessas, né? Ainda publicar numa das revistas de maior prestígio pelo mundo. Logo logo deve ter novidade do Google no mercado e ele quer garantir que as pessoas vão saber cobrar as coisas certas quando essas novidades chegarem. Agora uma notícia legal para quem está de olho no mercado de realidade virtual. O Oculus Rift, que é uma grande promessa desse mercado desde que ele foi anunciado em 2012, finalmente começou a ser enviado para os desenvolvedores. Essa é uma boa notícia porque, em teoria, isso significa que a versão final do headset está pronta e agora chegou a hora dos desenvolvedores ajustarem os apps deles para o lançamento, que por enquanto ainda não tem data marcada, mas que deve acontecer no primeiro trimestre de 2016. Todo mundo já cansou, né, de ver conceitos e promessas e a expectativa para o lançamento está bem alta. Legal ver que os desenvolvedores já estão recebendo essas unidades, porque agora o próximo passo é ver o Oculus Rift nas lojas. E eu quero um. Agora vamos falar de um possível vazamento a respeito do tal do iPhone de 4 polegadas, que é um rumor que vem circulando por aí há algum tempo. Esse vazamento aconteceu por causa da China Mobile, que é parceira da Apple e é não só a maior operadora de celular da China, como também a maior operadora de celular do mundo, e eles fizeram um evento interno detalhando o roadmap da empresa para o ano que vem. E numa foto que pintou ontem desse evento, aparece escrito lá em chinês que em abril vai ser lançado um iPhone chamado iPhone 7C. Além disso, também aparece lá a informação de que o iPhone 7 deve ser lançado em setembro, o que a essa altura já não é mais nenhuma novidade, mas é curioso pensar que o primeiro iPhone 7 do ano que vem vai ser um iPhone 7C, que só em setembro o verdadeiro iPhone 7 vai ser lançado. De qualquer forma, já faz tempo que está rolando esse rumor do iPhone menor ser lançado em abril, e essa foto da reunião da China Mobile pode ter confirmado o lançamento disso, estragando mais uma surpresa da Apple. E por último, uma ótima notícia para quem mora em São Paulo e usa o Uber. Ontem os vereadores da cidade aprovaram um projeto de lei que permite que o transporte individual privado continue existindo, o que basicamente garante a legalidade e a operação do Uber na cidade. A exemplo do que aconteceu no primeiro projeto de lei, que quase proibiu o Uber, esse projeto vai para uma segunda votação na Câmara e, se ele for aprovado, ele vai ser encaminhado para o prefeito Fernando Haddad. Aí é torcer para ele também aprovar, garantindo a legalidade não só do Uber, como também de vários outros serviços e modalidades de compartilhamento do transporte privado, como por exemplo o BlaBlaCar, que é basicamente um serviço de carona remunerada. Muito legal essa notícia, que veio de forma bastante inesperada. Nos últimos meses, o Uber só vinha tendo derrotas nas câmaras pelo país, inclusive com cidades que não estão nem nos planos do Uber, proibindo o serviço sem nem entender muito bem como é que ele funciona, mas os vereadores de São Paulo parecem ter entendido que o serviço é uma coisa boa para a cidade e resolveram aprovar a lei, que por sinal foi proposta pelo vereador José Polici Neto, que ficou conhecido como o único vereador a votar a favor do Uber nas primeiras votações de São Paulo. Ótima notícia e que ela sirva de exemplo para mais cidades do Brasil. Muito bem, com essa boa notícia eu encerro o Loop Matinal para 2015. A gente vai fazer uma pausa nos próximos dias, vamos recarregar aqui as energias entre o Natal e o Ano Novo, e logo no comecinho de 2016 eu volto trazendo diariamente, normalmente, as novidades do mundo da tecnologia para vocês. Eu quero agradecer a todos os ouvintes do Loop Matinal pelo carinho que vocês vêm demonstrando, pelo apoio de vocês todos os dias com mensagens no Twitter, comentários lá no YouTube, no SoundCloud, etc. E desejo para vocês um bom final de ano. Espero que o Papai Noel traga muitos iPhones, iPads, Macs, Windows, Androids para vocês, depende do que vocês gostam, e ficam aqui os meus votos e os votos da galera do Loop Infinito para que 2016 seja um ano ainda mais legal e mais repleto de novidades do que a gente teve aqui em 2015. Ah, e não esquece que na sexta-feira agora, bem no dia do Natal, a gente vai publicar o Loopcast 105, então fica ligado que ainda tem um pouquinho de Loop Infinito de 2015 guardado para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito para 2015 vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto logo no comecinho de 2016. Falou!